A gente tem agora uma notícia que nos entristece. Aumentou o número de trabalhadores rurais assassinados no Brasil. Além da terra, também estão surgindo com mais força os conflitos por água. O relatório da Comissão Pastoral da Terra, divulgado em Brasília, coloca a reforma agrária como ponto principal para o combate à violência no campo. 34 trabalhadores rurais foram assassinados em 2010. O número é 30% maior que no ano anterior, quando foram mortos 26. Para o assessor da Comissão Pastoral da Terra de São Paulo, Padre Antônio Naves, a violência no campo só vai acabar quando a reforma agrária for implementada de fato. Pior do que não fazer a reforma agrária é a chamada contra-reforma agrária, que no Congresso Nacional ainda a maioria que representa no Congresso Nacional ou é publicamente contra a reforma agrária ou veladamente contra a reforma agrária. Então, no Congresso não avança. Então, e infelizmente também o Estado brasileiro não assumiu de colocar em prática o que a Constituição pede, que é a reforma agrária. Há 15 anos, a comissão publicou o relatório perto do dia 17 de abril, data que é lembrado o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, quando uma tropa da Polícia Militar assassinou 19 trabalhadores sem terra e deixou mais de 70 feridos e mutilados. Estamos lembrando de forma triste o massacre de Eldorado de Carajás. E de lá para cá não se melhorou, pelo contrário, piorou. Até a questão da condenação e de um processo justo daqueles que mandaram fazer o massacre e que executaram o massacre ainda não está concluído. Ninguém foi condenado, de certa forma. Além dos conflitos por terra, a publicação denuncia o crescimento dos conflitos por água. As grandes empresas, chamadas agronegócios, têm invadido de forma violenta sobre as águas no território brasileiro, expulsando, violentando a população que ali mora e depende dessa água, seja água para beber, seja águas para o trabalho, como por exemplo a pesca no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. Então, infelizmente, o número de violência no campo tem aumentado. Lamentavelmente. O relatório da Comissão Pastoral da Terra também aponta que o Pará, onde aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás há 15 anos, ainda é o estado com maior número de trabalhadores rurais assassinados. Das 34 mortes, 18 ocorreram no estado. Todos os dados e estudos do relatório estão no site www.cptnacional.org.br. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, faz uma reunião amanhã para decidir se aumenta a taxa básica de juros, a Selic. Nesta terça-feira, uma manifestação na região central da cidade protestou contra essa política de juros. O ato organizado pela CUT de São Paulo reuniu trabalhadores em frente à sede do Banco Central na Avenida Paulista. O protesto foi contra o aumento da Selic. A CUT defende a diminuição da taxa básica de juros como um caminho para ampliar o investimento em produção e reduzir a pobreza no país. Então, a redução dos juros é considerada como a principal ferramenta para a geração de emprego e aumento da renda no Brasil pela Central Única dos Trabalhadores. Para falar sobre essa política de aumento de juros, está aqui no estúdio do seu jornal o presidente da CUT, Arthur Henrique. Boa noite, Arthur. Boa noite, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui, viu? Prazer é nosso. É uma honra, com certeza. Arthur, a quem prejudica essa política do Banco Central? E por quê? Bom, primeiro prejudica com certeza os trabalhadores, a classe trabalhadora brasileira e toda a sociedade. Uma política de aumentar os juros da forma como vem sendo feita pelo Banco Central impede o crescimento econômico do país, coloca cada vez mais parte do orçamento público para ser pago com os juros da dívida pública, diminuindo, portanto, a aplicação de recursos nas áreas sociais, na área de política social, política pública. E isso tem a ver, evidentemente, com o compromisso da presidenta eleita em relação à redução da miséria. A própria presidenta, quando disse que é preciso erradicar a miséria e a pobreza até 2014, essa política do Banco Central vai contra, na nossa opinião, a esse objetivo. Portanto, prejudica os trabalhadores porque
traz menos crescimento econômico, portanto, menos geração de emprego, menos geração de renda, e é uma política que é um tiro no pé de quem quer desenvolver o país, de quem quer aplicar os seus recursos em investimento produtivo e não na especulação financeira. Isso só ajuda os especuladores e aqueles que sobrevivem do mercado financeiro. Combater a inflação em cima desta teorização do aumento de juros justifica? Tem explicação para isso? Para nós, não. Para nós, primeiro porque nós não estamos vivendo uma inflação de demanda. O que é inflação de demanda? Na verdade, a inflação, ninguém quer a volta da inflação, todo mundo sabe que são os trabalhadores os maiores prejudicados pela inflação. Agora, você não combate a inflação, por exemplo, esta inflação que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, ela tem um componente que é vinculado com a especulação dos alimentos no mercado internacional. Se essa especulação está acontecendo no mercado lá fora, não adianta aumentar a taxa de juros no Brasil, porque isso não vai alterar essa especulação com os alimentos lá fora. Segundo, nós temos logo no começo do ano sempre um aumento, infelizmente, tanto das mensalidades escolares, quanto dos chamados transportes públicos, são as decisões, como este ano não tem eleição municipal, normalmente você tem várias prefeituras que acabam aproveitando esse ano para aumentar a taxa ou o transporte público. Isso acaba tendo um componente também de influenciar na inflação, mas isso só acontece no começo do ano, ela não é ao longo do ano. Então essa política de juros, de aumentar os juros, ela não só não vai combater, porque nós estamos falando de uma inflação que vem de fora, de parte dessa inflação que vem de fora, e é um absurdo as últimas notícias de alguns analistas dizendo que o problema da inflação é o salário, ou seja, o aumento do salário ou do salário mínimo ou da renda dos trabalhadores faz com que você tenha mais consumo e, portanto, essa inflação é uma inflação que tem a ver com o aumento da renda dos trabalhadores. É, de novo, aquele velho discurso de que salário causa inflação. Entendi. O que causa inflação, na verdade, para nós é lucro, a ganância de alguns setores e a especulação. Fundamentalmente, que tenta aumentar os seus preços rapidamente para ganhar em um curto espaço de tempo, especulando, portanto, ao invés de investir no setor produtivo. Você, como presidente da CUT, vai estar amanhã nesta reunião com o Copom. Que solução você vai apresentar para que não se aumente a taxa Selic, que hoje já está 11,75 ao ano? E se você tem uma dimensão do que pode ser colocado pelo Copom de aumento dessa taxa, se você não conseguir argumentar e convencê-los? Primeiro nós estamos tentando participar das reuniões do Copom. Nós temos uma tentativa já há vários anos de democratizar as reuniões do Copom com a participação de setores empresariais, produtivos e de setores da classe trabalhadora, representados pelas centrais sindicais. Até hoje nós não conseguimos participar da reunião do Copom. A reunião do Copom é uma reunião fechada, onde não tem participação para os atores sociais. Infelizmente, só aqueles 3 que sentam lá para negociar e discutir se vai aumentar a taxa de juros ou não. Então, uma das questões que nós estamos apresentando é que é preciso democratizar o Conselho Monetário Nacional e o Copom, ampliando as reuniões com participação dos trabalhadores e dos empresários do setor produtivo e seus representantes, coisa que até agora a gente não conseguiu. Então, nos basta ficar só na porta do Banco Central, fazendo manifestação, como fizemos hoje, e várias outras manifestações. Essa é uma questão que nós queremos discutir, porque não basta... Hoje no Brasil, o único instrumento para controlar a inflação é aumentar a taxa de juros. Nós queremos colocar outras metas dentro da discussão do Copom. Meta de geração de emprego, meta de crescimento econômico. Infelizmente, até hoje, a gente ainda não conseguiu a democratização do Conselho Monetário Nacional e do Copom, mas é uma bandeira da CUT que a gente espera implementar. E como é que você pretende, então, colocando, inclusive, os seus afiliados nessa luta? Pressão, muita mobilização, pressão, atos, chamando a atenção da sociedade e dos trabalhadores, mostrando que essa decisão do Copom afeta a vida das pessoas, afeta a vida dos trabalhadores. Ela não é uma decisão só que afeta o mercado financeiro ou o mercado. Não, ela afeta a vida dos trabalhadores. Ela entra na casa das pessoas. Entra na casa das pessoas. E, portanto, essa é uma agenda também que interessa à classe trabalhadora brasileira. Muito obrigado pela gentileza da sua presença aqui no seu jornal. A gente vai entrar em contato, saber mais detalhes a respeito disso, porque é uma luta há muito tempo já batalhada por todos nós, para que não se tenha inflação, mas também não se pare o desenvolvimento nesse país. Exatamente. Muito obrigado, viu, Arthur? Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite, viu? Boa noite.